O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se tornou réu pela terceira vez. Ele é acusado de tentar mudar à força o resultado da eleição de 2020. Então, para nos ajudar a entender como fica o futuro de Donald Trump e também da corrida eleitoral americana, nós recebemos agora o professor de Relações Internacionais do Berea College dos Estados Unidos, Carlos Gustavo Pódio, a quem agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Tudo bom, Daniel? Sempre um prazer conversar com você, com quem nos assiste e nos ouve aí pela Jovem Pan News. Perfeito. Para começar, professor, Donald Trump, réu mais uma vez, terceira vez, agora acusado de conspirar para mudar o resultado das eleições de 2020. Como avaliou a decisão? Alguma surpresa nesse posicionamento? E esse cenário não parece abalar o apoio do eleitor republicano, já que Trump tem performado muito bem nas pesquisas, não é? Pois é, Daniel, primeiro que não tem muita surpresa no conteúdo do indiciamento, né? Basicamente é aquilo que já havia sido investigado e descoberto durante a investigação que o Congresso fez sobre a invasão do dia 6 de janeiro, e há um elemento que a gente já pode compreender, né? Agora estamos em agosto de 2023, e a grande questão quando começar esses indiciamentos, né? Esse mais recente é o terceiro, este mês agora de agosto possivelmente teremos um quarto indiciamento no estado da Geórgia, e a questão é essa que você colocou, ou seja, qual que é o impacto disso político, né? Hoje nós temos já essa resposta, quer dizer, o impacto tem sido bastante positivo para o Donald Trump, né? O Trump, se a gente compara a posição que ele tinha em janeiro, no começo do ano, com a posição que ele tem agora, em agosto, após 3 indiciamentos, ele se consolidou muito mais fortemente na liderança das primárias republicanas. Hoje ele está muito à frente de qualquer outro candidato e a nomeação dele parece praticamente inevitável, a não ser que aconteça uma surpresa muito grande, né? Então, o que aconteceu é que esses indiciamentos todos serviram para reforçar uma certa narrativa de que o Trump ele é perseguido pelas elites políticas, né? Grande parte do apelo do Donald Trump, aliás, como é grande parte do apelo de populistas, né, no mundo inteiro, é esta ideia de que eles são contra o sistema, né, e que, portanto, até o jeito que eles falam, o jeito que eles se comportam, isto vai de acordo com esta imagem que muita gente tem de um presidente que é contra, entre aspas, o sistema, né, e na medida que a gente tem esses indiciamentos todos, a narrativa que o Trump coloca, primeiro que o Trump não sai das notícias, né, só se fala no Trump o tempo inteiro, mal se fala nos outros candidatos às primárias republicanas, né? Talvez quem nos ouça e nos assista aí, talvez não consiga nem citar 2 ou 3 candidatos das primárias republicanas, além do próprio Donald Trump, porque isto garantiu que ele ficasse na mídia o tempo inteiro, né? O Trump tem essa capacidade muito grande que ajudou ele a vencer a presidência, né? Que é essa capacidade de atrair a atenção. E, por outro lado, reforça a narrativa de que ele está sendo perseguido pelo sistema. Pois é, me lembra aquele ditado, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Agora eu peço licença, professor, para chamar o comentarista aqui da Jovem Pan. Não, o Favalli já está aqui na tela, então claro que vai ser você, Marcelo Favalli. Sua questão, por gentileza, para o professor Pódio. Eu sou um entusiasta do trabalho do Pódio, acompanho o trabalho dele há muito tempo, a gente se fala há décadas. Pódio, é sempre um prazer, e eu queria só trazer os números reais do que você estava falando, porque a gente tem uma pesquisa que saiu segunda-feira, encomendada pelo jornal americano The New York Times e feita pelo Sierra College, que é uma instituição de ensino superior que fica no estado de Nova York e é muito respeitada quando se fala de pesquisas, principalmente da corrida presidencial. E os números são o seguinte, vamos olhar para o cenário entre os republicanos. O Pódio falava do franco favoritismo do Donald Trump dentro do partido. Os números dizem o seguinte, 54% daqueles que estão ligados aos republicanos dizem que votariam ou votarão no Trump para ser o candidato republicano. Em segundo lugar, vem o Ron DeSantis, governador da Flórida, com 17%. A vantagem é esmagadora. O Mike Pence aparece em terceiro nessa colocação, com 3%. E todos os outros ali somam 1 ou 2%. Eu fiz uma conta rápida, somando todo mundo dá uns 30%. E o Donald Trump com 54%. Ele tem 24 pontos percentuais com todos os outros somados juntos. É o que reforça o que o Pódio falava, que ele é um franco favorito e é muito pouco provável que ele não seja escolhido pelos republicanos. Agora, vamos olhar olhar o micro, né? Que é o republicano. O macro, todos os eleitores
americanos. E o mesmo Sierra College chegou à conclusão que 43% votariam em Trump e 43% votariam em Joe Biden, considerando que os democratas vão tentar a reeleição do atual presidente. Pódio, a minha pergunta está aí dentro da obviedade. Nós temos dois candidatos empatados, nem é matematicamente falando, empatados diretamente, 43-43, mas existe uma briga de rejeição muito grande. De novo a gente vai ver isso? Vai ganhar aquele que tiver a menor rejeição? Bom, primeiro dizer, Favale, que eu também, a recíproca é verdadeira, né? Também sou um grande admirador aí do seu trabalho e acho que foi uma grande coisa para a Jovem Pan aí tê-lo como comentarista, como creio as pessoas que ouvem e assistem a Jovem Pan já devem ter percebido, né? Eu olhei, Favale, com muita atenção essa pesquisa que você mencionou, tem muitos números interessantes, né? Eu fui olhar não só aquilo que saiu em termos da divulgação, que o número principal é esse, né? Uma pesquisa que mostra um empate entre o Trump e o Joe Biden. E essa pesquisa, de novo, o Trump hoje ele tem os números melhores que ele tem, inclusive contra o Biden, do que ele tinha nos últimos anos. Quer dizer, ele está realmente se consolidando muito fortemente à dianteira do Partido Republicano. Mais do que isso, tem um entusiasmo muito grande por uma parcela muito grande de eleitores republicanos pela candidatura do Trump. Essa mesma pesquisa mostra que cerca de 75% dos republicanos têm uma visão favorável do Trump, ou seja, uma parcela muito pequena e inexpressiva, 25%, 30%, não chega a isso, que vê o Trump dentro do Partido Republicano, né, do partido do Trump, de forma desfavorável. Então ele tem as pessoas olham, né, a candidatura do Trump com bastante atenção, né, então elas estão bastante estimuladas com a candidatura do Trump. Por outro lado, Vale, essa mesma pesquisa mostra que mais de 50% dos eleitores democratas, né, o partido do Joe Biden, mais de 50% dos eleitores democratas gostariam de ver um outro candidato que não o Joe Biden como candidato pelo partido. Isso mostra que não há o mesmo entusiasmo dentro do Partido Democrata pela candidatura do Joe Biden. O que ajuda a explicar uma coisa que eu já havia percebido há algum tempo e que agora está cada vez mais claro, que grande parte dos democratas contam que os republicanos vão nomear o Donald Trump à presidência, porque essa seria uma forma do Joe Biden ser novamente eleito, né, ser reeleito por conta do antitrampismo. Né? O Trump é um candidato que tem uma visão muito positiva por parte do Partido Republicano, mas no país como um todo, né, uma coisa são as eleições primárias, onde você concorre com aqueles que são apoiadores do seu partido. Outra coisa são as eleições gerais, que você precisa falar com a população americana como um todo. E nas eleições gerais, Donald Trump ele tem uma rejeição muito grande, de modo que muitas pessoas votariam, como votaram em 2020, no Joe Biden, não porque gostam do Biden, mas para evitar que o Donald Trump seja eleito. Né? Então, me parece que esse é o cenário que nós temos atualmente. Mas, de novo, quer dizer, ainda a gente tem que estar aberto à possibilidade de que tudo pode acontecer. Né? Os democratas podem chegar lá na frente e inventar uma desculpa que o Joe Biden não será o candidato do partido, o Trump pode enfrentar alguns problemas judiciais que eventualmente, né, impeçam ou que o Partido Republicano decida não lançá-lo à presidência. Então tem muita coisa ainda para acontecer, mas é claro, o cenário hoje, né, de acordo com essa pesquisa que você mencionou, que é um instituto respeitado, nos aponta, indica, ainda que, de novo, pesquisa de primária nesse momento vale muito mais do que as pesquisas de eleições gerais. Né? Pesquisa de eleição geral há um ano e meio antes das eleições, não costumam representar o resultado final das eleições de fato, mas são um bom termômetro, né? E esse termômetro indica que o Trump deve ser nomeado pelo Partido Republicano, que o Biden não vai ter vida fácil numa nova disputa contra o Donald Trump e que o Trump, ao se consolidar com esses números, ele se consolida ainda mais dentro do Partido Republicano, porque qual que era o argumento do Ron DeSantis, por exemplo, porque, veja, o Ron DeSantis ele não é um grande crítico do Trump, que alternativa, ele quer ser uma cópia do Donald Trump, né? E aí fica um pouco complicado você convencer as pessoas a votarem na cópia se elas têm o original. Então esse é um problema que o Ron DeSantis enfrenta. Qual que era o grande argumento dele? O argumento dele era que ele, por ter uma rejeição menor que o Trump, teria mais chances de ganhar
do Joe Biden. De fato, muitas pesquisas ainda mostram que entre Biden e DeSantis, ou Biden e Trump, o DeSantis tem uma vantagem maior do que o Trump, mas o Trump tem provado, tem melhorado os seus números, e isso tem criado um problema para o Ron DeSantis, que não consegue mais fazer, que é o segundo colocado nas primárias republicanas, que perde esse argumento de que ele seria o candidato que teria mais chance de vencer o Joe Biden. Então, são números que mexem bastante aí com a situação política dos Estados Unidos. Pois é, a situação de Donald Trump e as perspectivas para a eleição norte-americana. Agora eu peço, por gentileza, que o nosso comentarista Fernando Capês elabore, faça sua pergunta para o Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais. Capês. Boa noite, professor Pódio. O Departamento de Justiça norte-americano se encontra, acho que, no momento de maior desmoralização da sua história. O procurador-geral, que é o Merrick Garland, que é o Attorney General, está sendo toda hora acusado no Senado americano de engavetar denúncias contra Joe Biden e perseguir republicanos e partidários de Donald Trump. O vice-diretor do FBI também está escondendo alguns documentos e já começam a surgir denúncias graves de corrupção envolvendo não só o Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, mas diretamente com ele. Então, o dono de uma empresa de exploração de gás natural na Ucrânia, a empresa Burisma, que é o Mykola Zlochevsky, diz que tem 17 gravações de conversas dele com o Joe Biden e com o Hunter Biden, que provam que ele pagou $5 milhões de propina para cada um deles. O ex-sócio do Hunter Biden, Devin Archer, está também fazendo a sua colaboração premiada. Até que ponto o crescimento dessas denúncias, que estão sendo acobertadas pela mídia, principal, a mainstream mídia, CNN, por exemplo, mas já começa a surgir na Fox, em outros núcleos de divulgação, até que ponto essa lama toda que está sufocando o Hunter Biden vai atingir o Joe Biden e atrapalhar as eleições mais do que as denúncias contra o Donald Trump. Boa noite, Capês, prazer conversar com você também. Você levanta uma questão importante, né? Ou seja, uma das grandes críticas a esse indiciamento contra o Donald Trump foi o timing do que ela aconteceu, né? Porque ela aconteceu justamente no momento em que as acusações contra o Hunter Biden, né, contra o filho do Joe Biden, elas estavam começando a ganhar mais corpo, né? E de fato parece que tem um problema, porque veja, a questão não é apenas do Hunter Biden, que claramente é alguém que está envolvido numa série de rolos, né? Não só rolos profissionais, mas também questões pessoais bastante delicadas, né? Que ele está enfrentando, inclusive na justiça, mas que envolveria também o próprio Joe Biden, na medida que uma das questões que tem surgido é que o Hunter Biden utilizava o nome do pai dele como forma de conseguir vantagens em alguns desses negócios que ele fazia com empresas do exterior. Então, isso é um problema de fato grave e que de novo, é colocado nesta narrativa de que existe uma perseguição política contra o Donald Trump, né? No começo desse processo todo, havia uma dúvida muito grande, na verdade, se o Departamento de Justiça norte-americano iria levar adiante esses processos, né, contra o Donald Trump, porque isso abriria um precedente perigoso, né? Ou seja, você está abrindo um processo contra alguém que foi presidente, contra alguém que foi o seu adversário, né? Então você imagina que se isso torna-se uma prática, é um problema muito grande, inclusive para a democracia americana, de administrações começarem a processar os seus adversários anteriormente. Então não existia essa prática. Ocorre que o que aconteceu também no caso do Trump é que algumas das ações do Donald Trump também eram absolutamente inéditas, né? Nunca um presidente da República dos Estados Unidos agiu da forma que o Trump agiu enquanto era presidente, principalmente na questão de não apenas não admitir a sua derrota, mas tentar subterfúgios para permanecer no poder, e muitos desses subterfúgios até de forma, no mínimo, questionável do ponto de vista legal. Então,
nós estamos diante de uma série de questões que são inéditas, né? Inclusive, para quem é advogado, é um momento muito interessante de tentar para descobrir uma série de legislações, uma série de leis, uma série de regras que muitas vezes estavam escondidas, né? Quer dizer, tem grande parte do rito político e democrático norte-americano se dá por questões de costume, né? Mas a presença do Donald Trump foi o momento em que ele começou a testar os limites, as instituições norte-americanas para ver até onde elas iam, né? E a partir disso começa, portanto, a abrir uma nova avenida. Então, essa crítica que você coloca, de fato, é uma crítica importante, né? Mas que, enfim, temos que entender que enquanto não forem acusações que afetem diretamente o Joe Biden, que é o presidente, né? Enquanto afeta só o filho e de forma indireta o Joe Biden, a gente pode esperar, claro, que não haja tanta atenção quanto a isso do que no caso do Donald Trump, que é o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ser acusado de fraudar e de conspirar contra o país. Vou até pedir para o nosso diretor colocar o Marcelo Favalli na tela com a gente, porque daqui a pouco tem o Jovem Pan Internacional que vai tratar de várias pautas, inclusive dessa situação que envolve Donald Trump. Favalli, vamos aproveitar a presença do professor Pódio. Elabore, por gentileza, a última questão a ele. Pódio, eu queria pegar uma palavra que você usou bastante, democracia americana. Eu não vou voltar muito no tempo, porque estamos falando aí de uma história que tem mais de 2 séculos, ou quase 2 séculos e meio, de alternância de presidentes nos Estados Unidos. Mas vamos olhar daqui para frente, nunca, ou da última geração, de 30 anos para cá, para ficar mais fácil, houve uma repetição de chapa. Vamos usar a imaginação dizendo que Donald Trump vai voltar a concorrer à Casa Branca com Joe Biden. Tirando essas questões judiciais, você vê um retrocesso? Falta uma alternância ou uma novidade na democracia dos Estados Unidos? Vamos dizer que eles estão estancados no tempo? É interessante essa sua pergunta, né, Favalli, porque há, de fato, sinais muito claros, né, de uma dificuldade de renovação de lideranças nos Estados Unidos, né? Não só o Biden é o presidente mais velho a assumir a presidência, antes do Biden era o próprio Donald Trump, né? Então você tem 2 candidatos aí que não representam necessariamente uma renovação, principalmente o Biden, que é alguém que já há muito tempo está na política norte-americana. Nós temos tido uma série de problemas no Congresso norte-americano por conta de senadores e deputados em idade avançada, né, 80, 90 anos, que vem apresentando problemas de saúde. Uma das grandes questões, inclusive, do Partido Democrata, né, acabei de citar aquela pesquisa em que existe pouco incentivo, e não há, os eleitores do Partido Democrata não estão muito entusiasmados com a candidatura do Biden, mas o problema é que não há alternativa, né? Não surgiu ainda uma alternativa viável, né? O nome da Kamala Harris, por exemplo, que é a vice-presidente, Kamala Harris, ela é a vice-presidente mais mal avaliada da história dos Estados Unidos. Eu estava outro dia olhando os números de aprovação de líderes nos Estados Unidos. O líder que é mais desaprovado é o Donald Trump, né? Que ele é um líder muito polarizador. Em segundo lugar, o próprio Joe Biden. Em terceiro, a Kamala Harris, muito próxima dos números, inclusive, do Donald Trump. Aliás, me equivoco, a Kamala Harris vem em segundo e o Joe Biden em terceiro, de acordo com essa pesquisa que eu tive acesso. Então, ela que seria alguma renovação, parece também que teria dificuldades em se consolidar como um nome importante. Então, acho que isso é uma ilustração muito clara disso que você chamou a atenção, Favalli. Legal. Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais, tratando das perspectivas para a eleição dos Estados Unidos. Professor, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Daniel, Favalli, Capesco. Um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado, até a próxima. E Fernando Capesco, comentarista aqui do Grupo Jovem Pan, muito obrigado pela participação. Boa noite a você. E Marcelo Favalli está aqui com a gente ao vivo. Põe o Favalli aí na tela, porque o Favalli vai trazer os destaques do Jovem Pan Internacional, que vai começar dentro de instantes. Favalli, traz os destaques e as informações para a gente.
Claro que a gente vai tratar bastante desse terceiro indiciamento do Donald Trump, o quanto isso afeta na corrida eleitoral, que vai ganhar peso nesse segundo semestre, principalmente no ano que vem. A eleição nos Estados Unidos é em novembro de 2024. E uma curiosidade, extraterrestres. A NASA promete um relatório que fala de vida fora do planeta, que vem na esteira aí de uma denúncia, um pronunciamento no Congresso americano de um ex-militar dos Estados Unidos que diz que as autoridades americanas escondem um suposto OVNI com restos de alienígenas. A gente foi atrás dessa história e a gente apresenta para vocês daqui a pouquinho. Imperdível, Favale vai trocar de terno agora.